Eu vou tentar ser bem objetivo naquilo que o Eterno gerou no meu coração. Mas eu queria que você de verdade prestasse atenção em tudo que for dito. Por quê? Porque uma das coisas mais tristes que pode acontecer é toda uma estrutura dessa montada e no final você só se aliviar porque acabou. Ai, acabou. Foi um mês. Todo final de semana na igreja. Caramba, eu fiquei na porta. Eu fiz isso. Ufa, vou dar um descanso. A ideia não é essa. A ideia não é acabar um congresso e você ficou, fiquei chateada com a irmã fulana porque ela pisou no meu pé, arrebentei minha sandália. Entendeu? Na hora que eu ia comprar o bolinho acabou, nem fritaram um pra mim. Porque tem congresso que termina assim. Eu não gostei dessa camisa, não combinei, eu sou meio pretinho, não deu tom sobre tom, ficou estranho, ficou apático. Eu gosto de uma coisa mais viva. A ideia no final você se apropriar de tudo que foi feito aqui, está sendo feito e será feito. E dizer: Deus, eu quero viver um tempo novo na tua presença. Eu consigo entender de verdade. E quem me acompanha em rede social, em podcast, em entrevistas que eu dou, eu não posso admitir que a igreja se torne um ambiente de entretenimento, aonde a gente tem a boa música, a gente tem a boa apresentação, como numa peça de teatro, um show, mas no final a gente continua vazio, cheio de crise, cheio de neura. Veio na igreja, mas não se tornou igreja. Veio na igreja, mas não aconteceu nada depois. Pulou, deu glória, sapateou, rodopiou, gritou. Tá aí, no final, vai pro barzinho beber cerveja. O que adiantou? Não houve transformação, libertação. Então que hoje de verdade Deus possa falar ao seu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Diga uma menina. Diga uma menina. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: se o meu senhor soubesse que há profeta em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia lhe falado. Fala para quem está do seu lado: Deus te escolheu para ser um agente de transformação. Pode tomar seu assento. O tema desse congresso é resistência. E falar de resistência, obrigatoriamente precisa falar da etimologia da palavra, das duas vertentes: resistência de se opor e resistência elétrica, aonde a energia passa pelos conduítes e faz com que uma casa não pegue fogo. Então existe a resistência do que resiste, e existe a resistência daquele que se permite ser um instrumento. Da mesma forma que ser um agente de transformação ou um transformador é alguém que pode mudar um ambiente ou gerar algo no ambiente. Porque uma das grandes verdades, olhe para mim, de se entender o evangelho não é sobre o que Deus é capaz de fazer por você, mas é o que Deus quer fazer através de você. São coisas distintas. O que Deus é capaz de fazer por você é compreensível. Foi cantado inúmeros hinos aqui do que Deus é capaz de fazer por você. Ele acalma o vento, ele aquieta o mar, derruba as muralhas no fogo e faz o leão jejuar. Não foi cantado isso aqui? O que ele é capaz de fazer por você foi dito aqui em várias canções. Mas o que ele quer fazer através de você é que é o princípio da essência do Cristo na terra.
Um dia Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: cambada, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Para quê? Para rodar? Para gritar? Para sapatear? Para ter 1 milhão de seguidores? Não. Eu escolhi vocês para que vocês não fiquem estáticos, parados. Eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Você pode dizer isso comigo? Diga fruto. Diga fruto. Fala para o lado e fala assim, olha para o lado e fala assim: não é frutos. A gente fala errado. Deus não chamou ninguém para dar frutos, no plural. Deus chamou para dar fruto, sentido da árvore. Deus não está preocupado que você cante, pregue, expulse demônio, varra a igreja, limpa a igreja. Não, Deus quer que você faça uma coisa, mas que faça bem feito. É só fruto. Por isso que ele chega na figueira que está ali para dar fruto e ele amaldiçoa, porque ela está ali para dar fruto. Deus não espera que você faça muita coisa, mas Deus espera que você faça alguma coisa. E sobre tudo que está acontecendo aqui nesse congresso, nesses dias, não é sobre o que você recebeu, mas é o que você vai começar a transmitir a partir do que tudo que Deus já está fazendo aqui. E esse texto ele é proposital, por quê? O capítulo 5 do livro dos Reis, ele tem vários personagens que a gente poderia pregar aqui. A gente poderia pregar sobre o Naamã. A gente poderia pregar sobre o profeta. A gente poderia pregar até sobre Geazi, que está lá no final da história. Mas Geazi dá um certo nervosinho de falar. Porque Geazi cobra para pregar, né? Geazi cobra para cantar. E detalhe, Geazi não fala nada, mas ele cobra e fala que foi ele que fez. Aí fica leproso, não sabe por quê. Geazi chegou semana passada, nunca entregou um folheto na praça, nunca pegou um bumbo, nunca cantou. Já pegou a igreja pronta, faz um showzinho dele, depois vai embora, que ele não aguenta ouvir a pregação. Mas aí fica leproso, não sabe por quê. Mas isso é outra história. Vamos falar da menina. Existem coisas na vida que a gente não tem controle nem domínio. O que você não teve escolha? Família que você nasceu. Você teve escolha? Tem uma irmã que fez assim: misericórdia, não tem nada a ver com a minha família. Hã? Você não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu o seu nome. Você não escolheu a origem geográfica. Eu nasci em Santa Rosa, Niterói. Chique, né? Chique nada, minha mãe era faxineira. Foi trabalhar com 9 meses. Terminou a faxina às 5 horas da tarde, a bolsa estourou. A patroa, para se livrar do problema, levou para Santa Rosa mesmo ali. Aí nasci em Santa Rosa. Niteróiense nada, fui ser registrado em Magé. E para melhorar, fui criado na Covanca. Queria ter nascido na França. Bonjour, madame. Hein? Imagina eu, preto francês, coisa chique. Você não escolheu a tua origem geográfica de nascimento. Porque na vida não é sobre o nosso início. Essa menina não acorda de manhã e fala assim: quero ser escrava. Ela não programa na sua vida de adolescente, de jovem, ser escrava. Mas tem muita coisa que você não teve opção de escolha. Mas a partir do momento que você é colocado, inserido em um ambiente de caos, Deus vai levantar você. Alguém já entendeu? Para ser um agente de transformação, para ser uma resistência naquele lugar. Não
é sobre onde você nasceu, a origem da tua família, se teu pai é cachaceiro, se tua mãe não tem nome, se você não conhece seus pais. É o que você decide fazer a partir do momento que Jesus habita em você. Eu gosto de ver a Bíblia, pastor Anderson, como um livro de promoção. Não de promoção do baratear, mas do promover. É o prisioneiro que vira governador. É o pastor de ovelhas que vira rei de Israel. É o menor da casa que é escolhido para libertar a nação. Então pode olhar para o lado e falar para quem está perto de você: você tem jeito. O dia que esse preto aqui, ó, em homenagem a vocês, segunda-feira eu vou postar essa foto. O dia que esse preto aqui entrou na embaixada da Alemanha, a embaixada do Brasil na Alemanha, em Berlim, que eu fui entrando e cada sala que eu passava saía um representante de uma força armada, e eu passei, o comandante da aeronáutica bateu continência. Eu com esse meu jeito, eu sou muito educado, né? Vocês percebem como é que eu sou educado? Eu falei: e aí, beleza? Tá. Aí saiu o da Marinha, a cisne branco, que noite de lua, do exército. Eu sem ser militar, recebendo honras militar na Alemanha. Eu falei: Jesus, não é o diploma, não é anel, é o teu favor, é o teu cuidado. Primeira vez que eu preguei aqui, eu contei uma história do dia que eu peguei o ônibus, não consegui dar balão e fui parar lá dentro da garagem. Aqui, voltar em São Gonçalo para mim é sempre uma certeza do que Deus é capaz de fazer. Andar pelas ruas de São Gonçalo para mim e viver algumas coisas que eu já vivi aqui é entender, e eu posso pregar com legitimidade, porque eu sei do que Deus é capaz de fazer. A gente vive uma geração hoje que só reproduz o que viu na internet, o que alguém falou, do livro que leu. Eu conheço o evangelho da prática, que tira do mão duro necessitado e coloca assentado entre príncipes. Tem 3 pessoas aqui que crê nisso. Glorifique a Deus. Não é sobre a sua origem, é sobre as suas decisões. Ela escolheu ser escrava? Não. Mas naquele ambiente ela é o quê? É igual o Daniel. O Daniel escolhe ser escravo? Não. É tirado da família ainda adolescente. Muda o nome dele. Mas na primeira chance que ele tem, alguém diz assim: seu nome vai ser mudado, vai ficar longe da família, mas você tem a opção de comer. E não está escrito na Bíblia que seria pecado se ele comesse do manjar do rei. Não é sobre ser pecado, é sobre o que é importante para a minha vida. Entende isso, não? Se você entender que você vem de uma família disfuncional, aonde o caos está instaurado, e tudo concorre para você ser um revoltado, e ao ser um revoltado, todo mundo vai entender do porquê você ser revoltado. Vamos, tadinha, né? A casa dele é complicada. O cara ele é assim porque a casa dele é estresse. Mas se você pegar essa mesma informação e dizer assim: se eu estou aqui, o diferente vai ser eu. Se eu nasci aqui, quem deva usar vai ser eu. Se aqui ninguém se formou, quem vai se formar sou eu. Aleluia. Se ninguém teve, quem vai ter sou eu. Eu posso olhar e ficar na fila dos que reclamam, dos que murmuram, dos que lamentam. Vem no culto, se alegra, chora, pula, sabateia e volta para a mediocridade. Não, eu vou ser resistente de verdade e Deus vai me honrar. Aquela menina começa a me dar algumas aulas. Primeiro,
Quando ela entra naquela casa, ela me ensina sobre honra. Ela fala: senhora, vírgula, se o meu senhor soubesse, para. Ela chamou a mulher do Naamã de senhora e chamou o Naamã de senhor. Essa geração de hoje não respeita a autoridade, não respeita pai e mãe, dá de ombro. Mas meu pai é cachaceiro, mas é teu pai. Minha mãe não vale nada, mas é tua mãe. Você não honra teu pai e tua mãe porque eles são legais. Você honra teu pai e tua mãe porque está na Bíblia para honrar pai e mãe. Eu sabia que só quem ia dar glória a Deus são os pais. Você só esquece de um detalhe, campeão. É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, vírgula, para que se prolonguem os seus dias na terra. Acontece um estupro dentro da casa de Davi. O filho violenta a própria irmã. O Absalão vê, fica revoltado, pega o irmão e mata o irmão. O Davi vai até o Absalão e fala: tu fez errado. Mas pai, cala tua boca, tu tá errado. Absalão fica bicudinho, sai da presença do Davi, fica 7 anos sem falar com o pai. Davi corre atrás? Não, continua sendo Davi. 7 anos depois Absalão volta. Quando o filho entra, o Davi vai dar um beijo nele. Absalão achou pouco, não estava curado. Vai para a porta do palácio e começa a tramar contra o próprio pai. Davi foi atrás dele? Continuou vivendo a vida dele. Absalão estava cheio de razão, estava cheio de motivo. Montou um exército, se torna o maior inimigo do pai. Davi escreve um dos salmos mais fortes da Bíblia, que é o Salmo 3, quando Absalão está atrás dele. Porque Golias, Saul, rei Amalequita, Maquir, é inimigo do portão para fora. E inimigo do portão para fora, você sabe que é inimigo. Absalão era inimigo do portão para dentro. Davi escreve o Salmo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim, e muitos dizem que da minha alma não há salvação em ti. Mas tu, Senhor, tu és o meu escudo, e a minha salvação em ti exalta. Absalão tramando contra o pai, e o pai diz: eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta, e não terei medo de 10 milhares que se levantem contra mim. Absalão se torna o maior inimigo de Davi. E qual é o fim de Absalão? E qual é o fim de Davi? A honra. Absalão estava cheio de razão. Mas quando você chega em Israel, na bandeira de Israel não é a estrela de Absalão. Posso até cometer um agafe aqui agora, mas nós temos algum Absalão no recinto? Quantos Davi nós temos aqui? Entendeu ou não? Absalão estava cheio de razão. Entendeu, filho? Honrar pai e mãe não é porque ele é legal, não. É porque tem que honrar. Essa menina, vou imitar o cantor, posso descer? A menina, quando entrou na casa do Naamã, essa praga do inferno, tem que morrer de lepra. Foi isso que ela fez? Isso não vale nada. Leproso. Essa mulher aí nojenta, manda lavar aquele banheiro todo fedendo a lepra. Senhora,
Se o meu Senhor, teu pai é cachaceiro, honra ele. Tua mãe não vale nada, honre ela. Está complicado na sua casa, transmita a honra. Muda, você é o diferente. Você é o resistente. Você, oh aleluia, você carrega a verdade que você anuncia aqui, é lá fora. Essa geração não respeita pai e mãe, não respeita a autoridade. A Bíblia manda a gente ser obediente aos nossos senhores. Hebreus vai mandar a gente ser obediente aos nossos pastores. A geração de hoje, primeiro namora, beija na boca, fornica, deu errado e pede oração. Não faz a mão inversa. Pastor é um indivíduo que ouve só os problemas. Por isso que eu te contei aquela história. Por que padre vive mais que pastor? Porque padre tem confessionário. A pessoa chega lá, pode falar, minha filha. E ela fala. Ele fala, reza 20 Ave Maria, 13 Pai Nosso, vai viver a tua vida. Pastor, a primeira coisa que ele fala é, anota meu celular aí. Acabou tua vida. A gente não obedece nossas lideranças. A gente não obedece quem paga nosso salário. Eu falo coisas simples para as pessoas que trabalham para mim. Não gosta de mim, se torne um empresário. Que aí você também vai ser amado igual eu sou por você, por uma outra pessoa. A gente quer que as bênçãos aconteçam sobre nossa vida, mas a gente não entende o que é honra. A gente sabe o que é puxar saco. A gente sabe o que é bajular. A gente sabe fazer as malandragens gospel para entrar no sistema. Meu nobre líder. Nobre, quando é que eu vou lá, nobre? Quando é que eu vou lá, nobre? Me leva lá no congresso, nobre. Essa menina me ensina a honrar profeta. Ela diz, em Samaria tem profeta. Ela entendia o poder do profeta. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguro. Confie nos vossos profetas e prosperareis. Foi em maio que eu vim aqui? Foi? Quem estava aqui na ceia de maio que eu preguei? Vocês lembram que eu falei aqui? Então eu não vou repetir a mensagem. Vou só falar uma frase. Não brinque com o mundo espiritual. Não brinque com língua estranha. As pessoas estão teimando em achar engraçado brincar de falar em mistério. As pessoas continuam achando normal brincar de profecia. Outro dia um amigo mandou um áudio para mim, que uma outra pessoa mandou. O cara, eu disse, irmão, não manda esse tipo de áudio para mim não. Porque eu aprendi na Bíblia que isso é coisa séria. Ela diz, em Samaria tem profeta. Chega pro teu vizinho amanhã, vamos no culto porque lá tem profeta. A pessoa espirrou do teu lado, vamos na minha igreja, lá tem profeta. A gente se junta para falar mal de outro crente. A gente se junta para falar quem caiu. A gente se junta para falar quem pecou. Mas não se junta assim, lá tem profeta. O que sai da nossa boca, do nosso cotidiano, a primeira informação que essa menina passa é: em Samaria tem profeta. Ah, tô sabendo que em Engenho Pequeno tá complicado, tem que entrar com pisca-alerta e tal. Nada disso, lá tem profeta. Tô sabendo que que na sua casa tem, mas lá tem um profeta, sou eu. E essa menina me ensina a respeitar profeta e a profetizar. Ela fala assim:
Isso é muito forte. Disse ela à sua senhora: quisera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Quem determinou a cura do Naamã? Você não entendeu o que eu falei? Você não está entendendo. Ela não falou assim: pô, seria legal se ele fosse lá, porque de repente o profeta poderia orar por ele, e vai que de repente, né? Ela já cravou: se for lá, vai ser restaurado. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou pregando. É perceptível isso. Quem determina a cura de Naamã não é o profeta, é ela. Ela fala: se ele for lá, ele vai ser curado. A gente teima em falar o que a gente vê e não o que a gente acredita que pode acontecer. A gente insiste em reproduzir o que todo mundo fala. A gente insiste em compartilhar as fake news, as mentiras existentes nesse país e fora. Mas a gente não fala: vai ter cura. Eu não quero ser saudosista, mas sou obrigado. Eu estava vendo esse culto acontecer e eu lembrei de um congresso que a gente fez no Tamoio. Eu, Israel, Alcidinei, pastor Napoleão Falcão pregou. Ele pega o microfone e fala assim: hoje 155 jovens serão batizados com o Espírito Santo. Era a meta do dia. Não era quem cantava mais bonito, era quem ia ser batizado com o Espírito Santo. E quem não era batizado com o Espírito Santo, quando acabava o culto, encostava lá do pregador e falava assim: o senhor falou que ia ser batizado com o Espírito Santo, eu não fui. Porque o povo tinha sede. Porque entendia que isso era importante. Entendia que você consegue viver sem a fama, consegue viver sem a honra, mas sem Deus não dá. Ela determina: se ele for lá, vai ter cura. Eu posso profetizar algo sobre a tua vida? Se você está num ambiente de caos, de repente o profeta lá é você. Ou você não ouviu, ou você não gostou. Se você enfrenta uma família, se você enfrenta um ambiente de trabalho onde o caos está instaurado, você lá é o profeta. Deus permitiu você estar ali para liberar a cura, para liberar a cura, para liberar a cura. Pergunta ao Ezequiel: Ezequiel, conhece a França? Não. Conhece a Alemanha? Nunca ouvi falar. Conhece gente pequeno? Não. Lugar que você já foi assim, Ezequiel? Vale de ossos sequíssimos. E tem versão que diz que eu fui lá passear. O Senhor me levou para passear. Não foi no Bosque da Barra. Só tem um detalhe: eu passeei pelo vale, eu constatei o estado do vale, e quando eu achei que eu ia embora, e quando eu tinha aquele discurso: a hora que eu melhorar de vida eu sumo desse lugar. Se eu melhorar um cadinho, ninguém mais sabe meu telefone. Quando eu achei que eu ia embora, Deus falou assim: ô Ezequiel, poderão esses ossos viver? Será que teu pai pode largar a cachaça? Será que teu irmão que está nas drogas pode se converter? Será que a tua rua que hoje tem barricada pode virar um ponto de pregação? Será que aquele menino
menino que está com uma pistola pode amanhã estar com uma Bíblia na mão. Ou você, Ezequiel, só é profeta fora do vale? Porque ser profeta fora do vale é bom pra caramba, meu irmão. Oh, como é bom ser profeta fora do vale, ó. Até que a vida te coloca no vale. E eis que te digo eu mesmo, não o Senhor. Quem te coloca no vale é o próprio Deus. Não adianta você botar na conta do capeta. O inimigo está furioso, pastor. Estou passando por um vale. Quem falou que foi o inimigo? Ezequiel, poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabe, né? Eu já orei. Outro dia eu vi na consagração aqui, botei a foto da minha família, mas eu acho que aquela minha tia lá, meu irmão, ela recebe 3 caboclos por dia, 5 preto velho por semana. Tem jeito para aquilo não. Os meninos lá do movimento, tudo conhece a palavra, tudo filho de crente. Ezequiel, poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Desculpa a heresia minha aqui, tá? Deus olhou para Ezequiel, se tu sabe é os cambal, rapaz. Abra tua boca e profetiza. Porque dentro da igreja com o microfone na mão e um fundo musical, tu é pentecostal pra caramba. Eu quero ver tu ser pentecostal lá no teu trabalho. Eu quero ver você ser do reteté na tua casa, na tua família. Se o ambiente que você está é caótico, não peça para sair. Peça para Deus te usar para ser o agente de transformação. Se você está numa estrutura que é desgastante, seja você um instrumento de Deus lá para transformar. Sabe o que acontece, pastor? A maior loucura. Ela estava na casa de quem? Diga, general. Diga, general. O general trabalhava para o rei. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil, não estão? E eu não vim aqui para falar em defesa de ninguém. Eu quero só fazer você pensar. Generais, reis, presidentes tratam de assuntos que a gente da ralé desconhece. Sim ou não? Sim ou não? Tu lembra que o outro presidente tinha o ajudante de ordem, que agora está na treta com ele? Pega as imagens antigas. Estava o presidente, o ajudante de ordem, e eles lembram que tinha uma pastinha? Aonde ele ia tinha uma pastinha? Tu sabe o que tinha naquela pastinha? Nem eu. Tu tem noção do que é uma reunião de presidente, de ministro, de general, de generais? A sociedade não tem acesso. Pega a visão aqui agora comigo, olha pra cá. General tem informação que gente pequena não tem. Mas a escrava tinha informação que nem um jornal. Meu Deus! Aleluia! Volta lá no texto. Olha para o versículo 4. Então foi o Naamã e notificou ao seu senhor. Quem é o senhor do Naamã? O rei. Dizendo, assim e assim falou a menina. Tem noção? Que gente pequena está recebendo de Deus informação que gente grande ainda não tem? Não, você não ouviu o que eu falei. Você tem noção que do engenho pequeno Deus pode levantar gente grande para mudar essa nação?
Você tem noção que na sua casa tem alguém, que nessa igreja tem alguém, que no olhar humano, social, é mais um, é um CPF, é um RG, é um título de eleitor, e para Deus é um instrumento, é alguém. Data show. Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2. Se liga nessa pregação. Se liga nessa pregação. E posso ficar do seu lado? Todo respeito. Se for para dar glória, você dá glória, valeu? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, a gente vai até o versículo 16, valeu? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, dos coaches da vida, nas frases de efeito, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos não como palavras de sabedoria humana ensina, mas como o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural compreende as coisas, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem aleluia, isso é coisa natural, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Dá uma olhadinha pro lado e fala assim: por isso que teu vizinho te chama de louca, de maluco, de doido. Fala pro lado assim, ó: por isso que tem gente que tem de mais dinheiro que você, te inveja. Fala, velho. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E para terminar, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Bate no peito e fala: eu sou detentor da informação que esse mundo precisa. A hora que você entender
que você está naquela empresa não para ser mais um funcionário. A hora que você entender que você passou para aquela faculdade não para ser mais um aluno. A hora que você entender que loucamente, estranhamente, você nasceu numa família totalmente desajustada, para que você se torne o agente de transformação. A hora que você entender que tudo que está acontecendo aqui, de culto, de louvor, de presença, e se eu não estou errado, um dos louvores que foram cantados aqui, a primeira sentença do hino fala de um demônio, de um diabo que quer me envergonhar. Porque ele sabe que quando ele me envergonha, ele me descredencia. E se ele me descredencia, o que eu falo passa a não ter validade. Então, quando eu digo, o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, os autores dessa canção, alguns anos atrás, foram presos, chegando dos Estados Unidos com dinheiro que receberam de ofertas, e foram capas de jornais, que crianças aqui não sabem disso. E eles foram envergonhados porque eles eram uma das igrejas que mais cresciam no Brasil. Então o que o diabo mais quer fazer, então quando você curte, compartilha o Fuxico Gospel, você está dando evidência à vergonha de outros, e o evangelho começa a ficar desacreditado. Você acha legal falar do pecado de A e de B, mas você não lê no comentário alguém dizendo: é por isso que eu não sou crente, é por isso que eu não frequento mais igreja. Você não está entendendo que você está sendo um instrumento para manter alguém longe do reino de Deus, em nome de uma limpeza, em nome de uma purificação. Que purificação? Quem tem a pá e a eira se chama Jesus Cristo. Ele disse que tem a pá e a eira. É Ele que vai separar o joio de trigo. Não sou eu, não é o Senhor, não são os senhores. Não há nessa terra ninguém com legitimidade para dizer quem é salvo e quem é pecador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Traduzindo, toma conta da tua vida. Porque o tempo e a energia que tu gasta dizendo soube, tá sabendo? Ficou sabendo? Tu pega um folheto, evangeliza. Você jejua pelo teu marido, você jejua pelo teu filho, você jejua pelo teu irmão, você clama a Deus pela igreja. Essa menina, quando é jogada na casa de Naamã, ela poderia ser mais uma revolta. Hoje ela seria o quê? Ela está com crise de burnout. Ela está estafada. Porque ela era uma menina, uma jovem, uma menina, e foi escrava. E aí, hoje ela está num nível de estresse muito grande. E aí precisa de ser tratado. Olha o preconceito, pastor. Olha, só vai ser cancelado. E tal, essa menina está na casa do Naamã, era uma jovem. E aí o senhor sabe como é que são as coisas hoje. Se o senhor falar qualquer coisa, ofender alguém aqui, alguém te processa. É essa geração que a gente tem hoje. Que aqui dentro é todo mundo valente. Com o microfone na mão, todo mundo é brabo. Até rolar um tiroteio na linha vermelha. Eu ri demais com aquele vídeo da menina cantando no BRT. Senhor! Falei que coisa linda, ó. Mas mostra os outros vídeos. Quando alguém está cantando, alguém manda: cala a boca, aqui não é lugar de cantar ainda não. Aqui é ônibus público. Eu não sou obrigado a ouvir teu louvor. Aí rola um tiroteiozinho. Eu me amarro. Lá o condomínio que eu moro,
Você já foi lá? De vez em quando a PF entra lá, Polícia Federal. É tudo 5 da manhã. Lá que é maneiro, é pá. É só aqueles pessoal bonito, branco do olho azul. Aí, bom dia, vizinho. Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua... É a chance que eu tenho de falar de Jesus para ele. Eu acordo 5 da manhã, às vezes eu tô acordando, a polícia está chegando. Bom dia, vizinho, tudo bem? Está sendo conduzido? Se eu quiser, eu vou lá lhe fazer uma visita. Fala do amor de Deus pro senhor. O senhor nunca quis me ouvir mesmo como pregador? Agora tu tem a chance que ficar. Ele já leva uma Bíblia. Essa é a geração que a gente tem. Precisa de um tiroteio para ser crente. Precisa de uma catástrofe para lembrar que tem Jesus na vida. A gente tem culto de todo tipo e ainda assim a gente se permite viver a vida do jeito que a gente quer. Se eu não estou errado aqui, um dos hinos que foram cantados aqui é por que não se prega mais sobre o céu. Não prega porque você começa a pregar, o pessoal levanta e vai embora. Acha chato. Eu estava vendo os hinos aqui, umas letras maneiras, né? Aí eu lembrei que a gente cantava. Olha que letra profunda que a gente cantava. Presta atenção. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem. Viu que profundidade de harmonia? Viu que letra profunda? Mas tu sabia que nessa época Jesus batizava um monte de Espírito Santo só com esse negocinho? Era só com isso. Não tinha negócio de abre céu, vem que vem, foi que vem, tá descendo o céu na terra, anjo com o céu. E subiu uma letra profunda. Mas todo mundo continua vazio. É um mês de festa? Vai ter aquele que vai falar assim, poxa, pena que acabou. Mas vai ter que falar assim, graças a Deus que acabou. Para que um mês, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa de tudo isso. Por quê? O Eterno aparece por discípulos, no versículo 49 de Lucas 24, e fala assim, fica na cidade. Falou o dia? Falou a hora? Falou que ia ser no congresso? Fica na cidade, vírgula. Até que do alto seja revestido de poder. Versículo 53 do mesmo capítulo. Todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eles iam ao templo. Jesus não falou o dia? Então eu vou todo dia. Indo todo dia. Teve um dia que eles foram no templo. Quando voltaram para casa, quando eles foram no templo, que eles voltaram para casa, que eles chegaram em casa, no capítulo 2 de Atos, eles tinham ido ao templo, chegaram em casa. Quando estavam em casa, eles estavam reunidos. De repente, alguém ouviu um som. Porque enquanto você vem todo dia na casa, Deus está fazendo uma obra na tua casa. A hora que você entender que tá aqui não é ruim, tá aqui é melhor lugar do mundo, porque tá escrito na canção do poeta que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu não sei quem é você aqui. Eu não sei quem é você aqui. Eu não sei se você aqui é o crente, é a irmã do ciclo de oração, é o adolescente, é o jovem, é o cantor, é o pregador, é o convidado, é o afastado, é o que nunca foi crente. Eu não sei quem é você aqui, mas eu sei quem você pode se tornar a partir daqui. E isso vale para todo mundo. Pastor, o congresso é de jovem. Pois é.
Se a amada irmã tiver mais de 600 anos, a irmã está fora. Mas se a irmã tiver 600 anos, está no projeto. Alguém com 600 anos, levante a mão. 601. Porque o adolescente Noé tinha 600 anos. O jovem Noé tinha 600 anos. E Deus resolveu chamar ele e dizer: Noé, tu vai fazer uma arca. O que é arca? Arca é um barco grande de madeira. Valeu, Deus. Eu sou agricultor, mexo com terra. Quem mexe com madeira é carpinteiro e marceneiro. Nesses meus anos de vida, cheguei a 600 mexendo com terra. Nunca cortei uma madeira, pois é. Com 600 anos, tu vai fazer o que você nunca fez, para você experimentar o que você nunca experimentou. Pastor, tenho 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, 50 de evangelho, aceitei Jesus semana passada. Deus quer que você faça o que você nunca fez, para que você possa experimentar o que você nunca experimentou. De repente você está aqui hoje assim: eu nunca consigo e nunca imagino eu crente numa igreja. Eu crente não tem como. Eu tenho minhas paradinhas, eu tenho meus negocinhos, eu tenho meu pensamento sobre a vida. Pois é, hoje você vai entregar a tua vida para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Você vai entender que sua função nesse conjunto aqui não é só fazer parte de um coral. Eu não vou me assustar se o ano que vem, posso profetizar? O senhor não vai ficar chateado não? Eu não vou me assustar se ano que vem eu ligar para o pastor Anderson e falar assim: pastor, pô, deixa eu pregar no congresso lá. Pô, varão, então esse ano os pregadores são só os da casa. Deus está levantando uns meninos, mais irmãos lá. O banner tá bombado de gente famosa, não. Rapaz, tem uma menina lá de 14 anos que tá pregando muito. Rapaz, Deus levantou um garoto de 12 anos lá. Pastor, vou te falar, um irmão de 70 anos resolveu pregar, e Deus está usando. Quando eu olhar o banner, quem é esse aqui, rapaz? É o não sei quem é. Qual é o Instagram dele? Tem 500 seguidores só. Não tem nem Instagram. A irmã não tem nem celular, pastor, quanto mais Instagram. Mas a mulher Deus usa muito. E esse ano quem vai pregar no congresso é ela. Eu não vou me assustar, porque é isso que Deus quer fazer. Você não está entendendo o que eu estou pregando? Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você que está aí atrás, dizendo: ah, eu não vou ser crente. Não é crente não, tu vai ser um instrumento na mão de Deus. Você que hoje está na galeria, Deus te quer aqui no altar, pregando a palavra dele. Ah, como eu me lembro. Vigília em São Cristóvão. Saudoso pastor Túlio Barros. A igreja é hiperlotada. A gente saía aqui de São Gonçalo, pegava ônibus para ir para São Cristóvão. O cantor falecido Gastão Martins, pregador pastor Adilson Rossi. Eu na escada, a igreja lotada na escada, e o pastor Adilson Rossi pregando os rios de Deus. O rio Eufrates passa pelo rio Tigre. Isso é 1993, paizão. Eu lembro até hoje. E aonde o rio passa, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Só fazia isso, só falava: tem vida, tem vida. E eu lá: tem vida, tem vida. E ele dizia: quem hoje quer ser usado por Deus? Eu saí correndo por cima de todo mundo assim, ó. 3 anos depois eu estava no mesmo púlpito que o pastor Adilson Rossi. Ele pregando e eu pregando, ele pregando, ele pregando. E não é sobre glamour,
é sobre funcionalidade no reino. Semana passada eu ganhei um aluno meu para Jesus, ensinando ele. Ele tem 40, o Márcio tem 47 anos, criado em apartamento, começou a fazer jiu-jitsu, não sabe fazer um polichinelo, coordenação motora toda errada. E eu posto vários vídeos ensinando algumas coisas para ele, e eu ensinando ele a dar um armlock e ele caía errado, ele caía todo torto. Aí ele virou e falou assim: eu não sei fazer isso não, eu não aprendo a fazer um negócio desse não. Aí eu fui e fiz uma maneira, ele foi e fez, ele: caramba, eu consegui. Aí eu falei: Márcio, é isso que Deus faz na nossa vida. Aí ele: vem você pregar. Eu falei: pois é, você tem que me ouvir, o faixa preta aqui sou eu, senão eu te quebro. Aí ele ficou parado me olhando. Eu falei: a gente acha que não pode, Deus fala pode. A gente fala não vai, Deus diz vai. A gente fala eu, Deus fala é você. Fala comigo assim: esse é o tempo, essa é a hora. Diga: eu sou a pessoa. Eu quero fazer uma oração, e nessa oração eu quero desafiar você que está aqui hoje, que não é membro de nenhuma igreja, que está afastado, ou que nunca foi, mas você quer ser um agente de transformação. Você quer ser um instrumento de Deus na sua casa, na sua família. Observa bem o convite que eu estou te fazendo. Eu estou convidando você a ser um instrumento de Deus aonde você for. Mas o pregador, não sou nem crente. Pois é. Eu não sou de igreja nenhuma. Pois é. Eu já sou da igreja. Pois é. Não é sobre pastor Anderson uma expressão, um título. É sobre alguém que está decidido: minha vida terá funcionalidade a partir de hoje. Vem até o altar em nome de Jesus. O que eu vou falar aqui, eu falei há 10 anos atrás em Goiânia, em um congresso para 15 mil jovens. Esse vídeo na época não tinha internet igual hoje, mas ele viralizou. E Deus mandou eu repetir essa palavra aqui. A igreja, ela não mostra seu poder quando ela elege alguém. A igreja hoje tem tantos no Brasil e consegue eleger. Não. A igreja manifesta poder quando ela transforma alguém. Quando uma igreja chega num bairro e o bairro é transformado, a igreja está fazendo a sua missão. Quando um crente entra no ambiente de trabalho e aquele ambiente é transformado, a igreja está fazendo o seu papel. A gente está mudando os valores do que é a igreja. Desculpa se eu frustrei suas expectativas sobre a pregação que você está ouvindo, mas é porque eu entendo o que Deus pode fazer na tua vida, porque Ele fez na minha vida. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir. Eu sou filho de mãe solteira. Eu sou resultado de uma relação extraconjugal. Meu pai era aquele malandro antigo que entrava no baile, tirava aliança, botava no bolso. Antigamente o pessoal fazia isso. Hoje a galera é cara de pau mesmo, né? Se envolveu com a minha mãe nova, não sabia que ele era casado. Engravidou. Quando falou pra ele: tô grávida, ele meteu a mão no bolso: sou casado. Minha mãe tentou me abortar 2 vezes, com remédio. E dona Geralda, minha avó, era da Curimba, fez uma tal de uma garrafada que deu errado. Deu pra ver que deu errado, né? Quando eu nasci, a minha mãe me rejeitou,
Acabei de contar para vocês que eu nasci em Santa Rosa, fui ser registrado em Magé e fui criado em São Gonçalo, não falei? A parte que eu não falei é que eu nasci no dia 14 de setembro de 74 e só fui ser registrado em 30 de outubro de 76, porque eu era jogado. Minha mãe botava Coca-Cola na mamadeira para eu mamar. Eu era espancado todo dia. Até os meus 18 anos eu botava sangue pelo nariz do nada, de tanta pancada que eu tomei na cabeça. Com 8 anos, eu tive que começar a trabalhar. Eu vendia bolsa de papel na rua São Pedro, em Niterói, em frente à loja do Irapuru, que nem existe mais. Na antiga impecável Maré Mansa, que hoje é só impecável. Mas com 19 anos, minha avó, mãe de santo, minha mãe, mãe pequena, todos os terreiros de São Gonçalo, a gente conhecia. Com 19 anos, dentro de um quarto. Dentro de um quarto. Eu resolvi ler esse livro aqui. E quando eu abri, estava escrito: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Fecho o livro, vou contar para minha mãe e digo para ela assim: aconteceu um negócio estranho, fui ler aquele livro, estava escrito que foi ele que me escolheu, e as palavras estão em vermelho. Minha mãe falou assim: vou te contar uma história que eu nunca te contei. Todo mundo da família é Conceição Bravo. Todo mundo da família é Conceição Bravo. Você é o único que não tem Conceição. Eu disse: por quê? Porque você já tinha 2 anos e eu não te registrava. Teu avô foi lá em casa, te pegou no colo, pegou o registro, levou em Magé e disse: vou registrar como meu neto, e ele vai se chamar Anderson Bravo. Meu nome não é artístico, é nome de registro. Quando você fez 8 meses, sua avó te pegou aqui, te levou no terreiro da mãe não sei quem. Quando ela botou o pé na porta, se tira essa criança daqui, porque ele não pertence a esse lugar. Manda avisar para a mãe dele que ele tem uma luz diferente, e esse menino vai trazer muita alegria para ela. Nessa época eu morava em Santa Luzia. Conhece? Estou contando só coisa regional. Aqui eu posso contar isso. Quando eu conto em Irajá, o pessoal não sabe o que é Santa Luzia. Morava em frente ao Brizolão. Sem ser crente, mas gostava de ler a Bíblia. Eu ia para o trabalho, trabalhava no centro de Niterói. Eu ia carregando a Bíblia de casa até o ponto do ônibus, e as pessoas: a paz do Senhor, jovem. Eu disse: ei, beleza? Eu não entendia que eu já tinha um código já na mão. 3 meses depois, eu entro na Assembleia de Deus da rua Araraquara, número 7, na Trindade. O pastor na época era o saudoso pastor Claudino, que dorme no Senhor. O pregador pregou sobre a mulher do fluxo de sangue, no último dia do congresso das irmãs. Depois eu busquei, eu gosto muito de história, eu fui buscar a fundo na secretaria da igreja sobre como foi aquele congresso. Na história do congresso, na quinta-feira o pregador foi o falecido pastor Ernesto, que era o pastor presidente. Ninguém aceitou Jesus. Na sexta veio uma irmã pregar, ninguém aceitou Jesus. No sábado veio uma cantora chamada Andréa Fontes, famosa, e um pregador famoso, ninguém aceitou Jesus. Domingo foi à igreja local, pregou o pastor dirigente, e ninguém aceitou Jesus. E naquela segunda-feira, no culto de ações de graças, que antigamente tinha isso, um jovem de 19 anos, no congresso das irmãs, aceita Jesus. Uma alma. Uma alma. Que já percorreu todo o território nacional, que já pregou nos Estados Unidos, em toda a Europa, que já publicou mais de 5 livros, que já teve programa de televisão, programa de rádio.
Porque o que Deus quer fazer na tua vida, nem você, nos seus maiores sonhos, pode imaginar. O que eu acabei de falar aqui não foi soberba ou contar minha história. É dizer para você, eu sei o que Deus quer fazer na tua vida. Esse homem aqui todo mês, ele vai na empresa que eu presto serviço. Outro dia uma irmã falou assim, eu fico impressionado que são vários pastores e o senhor fala, cada um só tem 5 minutos e todo mundo te respeita. Eu disse, é favor de Deus, porque ali tem um monte de cabeça branca, tem um monte de pastor presidente, eu respeito todos eles, mas eles entendem que ali a autoridade sou eu. Você pode sair desse congresso cansado, estressado, ter se aborrecido. Vai mandar um zap pro pastor, pastor, vou ficar umas 2 semanas aí, valeu, sem ir. Depois do congresso, só me libera aí umas 2 semanas. Já tava pensando em fazer, né? Você pode fazer, mas não é sobre isso. É sobre tudo que está acontecendo. Você vai colocar em prática na tua vida. Hoje você, qual é o seu nome, filho? Você que tá vendo, você, é? Qual o seu nome? Graziele? Você veio de lá até que chorando, não foi? Eu não vou me assustar se o ano que vem você com o microfone na mão. Eu não vou me assustar porque é isso que Deus é capaz de fazer. Eu não consigo ver de outra forma que não seja Deus te usando muito mais do que está me usando. Eu não vou ter nenhuma dificuldade de curtir um vídeo seu pregando, cantando, adorando a Deus. Eu não vou ter nenhuma dificuldade de ver Deus te usando poderosamente. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e adore por alguns segundos. E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela. Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode.